As falhas no corpo astral. Por que a alma também morre? Porque não acessamos definitivamente a paz dos mundos azuis mentais. Por que a gente não fica por lá? Da mesma forma que acontece aqui, né? Você deve analisar o alto e o baixo como coisas convexas umas à outra. Uma reflete a outra, em muitos aspectos, não em tudo, deixo claro. Quando você vê esses feriados que acontecem, eles são muito breves, o fim de semana. Quando você, por exemplo, tem um momento de alegria, né, você não está no hospital gemendo de dor, isso passa muito rápido, você vê. Então, mesmo que você tenha um inteirinho, umas breves férias após esse rebuliço todo aqui chamado existência, você vai passar num lapso de tempo que você nem vai perceber, que você não se lembra. Mas se a vida é eterna, por que a alma não permanece? Da mesma forma que você num relacionamento, num grupo, numa empresa, numa reunião, se você começar a se descontrolar, começar a interromper o evento, você vai ser excluído. É a mesma coisa que acontece com a alma. A alma é aquilo que grita dentro. O corpo astral, por mais esplêndido que seja, genioso, ele serve sim para um início de estudo, ele não é viés definitivo de conhecimento, mas ele pelo menos, né, você, francamente, você já analisou seus sonhos. Seus sonhos são muito mais, né, versáteis, muito mais móveis, muito mais voláteis do que você aqui grudado com o corpo denso na superfície da Terra. Mas esse corpo, mesmo assim, ele foi um reaproveitamento, vamos dizer, um recicle do reino animal. E o que o homem faz com o reino animal? Ele extermina ele. Por quê? Não apenas pela questão do consumo. Tem o aspecto da praga urbana, que você livra a própria praga a exterminando. Como assim? Como se fosse uma apologia ao assassínio, ao extermínio. Não, você liberta a essência daquilo ali. E em grande parte não volta a acontecer, ou seja, a se manifestar novamente. É dito que algumas pragas devem inclusive ser destruídas corporalmente nas chamas. Por quê? Porque você queima todo aquele vínculo que tem do baixo astral. Muitos povos fazem isso com os corpos, né? Os orientais, por exemplo, ou dão de, né, ração para o reino animal, que é, vamos dizer, o que deu herança para esse corpo físico de hoje em dia. A gente vê muito lá no Tibete, nos Himalaias. Mas a alma, ela é exterminada não é por uma maldade divina. Porque da mesma forma que você extermina pragas, os divinos exterminam más almas. Porque é o que grita dentro de ti. Perceba, a prova física e clínica de que tudo começa de cima para baixo, todos os problemas que você encara como, porque não entendeu o processo, como a depressão, a raiva, ela simplesmente distorce a roupagem física. Você vê no semblante da pessoa, a pessoa se modifica, ela se transforma. E esse é um dos poderes, né? Uma das falhas que foi dada na Atlântida aos corpos astrais humanos, que é a transfiguração. E isso gera perigosas enganações. Você pode estar crendo que está diante de uma boa pessoa e a pessoa ela tem rabo para trás, entre aspas, né? Estou falando de sentido figurado, não quer dizer que vai ter um rabinho lá, um apêndice. Não, ela vai aparecer como humana, mas isso vai acontecer muito mais evidente
quando você começa a tirar roupagens, se você analisar essas densidades, essas diferenças. É para isso que serve o corpo astral, o corpo mental, esses corpos baixos, né, os 4 corpos lunares, para você comparar. Porque acima disso não tem o que comparar, é a origem. Você tomar enganação, por exemplo, quando se fala em céu, né, muitos perguntam quando é que eu vou acessar, né, essa bem-aventurança. O céu mesmo, ele tem 2 compartimentos, 2 frequências que não se encontram. Um céu estático cristão, já estive lá, né, em desdobramento, em que as imagens são tão estáticas quanto as estatuetas, né, sacras, sacralizadas dos idólatras. São imagens estáticas, apesar da magnitude do lugar, tudo azul, né, como dizia a Baby Consuelo, mas é um azul falso. E depois temos um céu que nunca, né, nunca é demais dizer, mas raramente acessado, que é o céu em movimento, né, o céu volátil, em que a fractalidade é viva. E é difícil de explicar em palavras, porque apesar que a palavra, por que eu não gosto de mostrar a minha imagem física? Né? Ficar aí fazendo videozinho, mostrando a minha carinha. Porque essa carinha aqui vai passar. E muitas carinhas ligadas a essa responsabilidade desse aqui, né, que está dentro, e que está aí também em você, eles não são reais. Que tudo que começa a dar nome a anjo, até no outro vídeo eu usei, mas é por organização, para você se organizar. De que eu estou falando? Mas esses seres, na verdade, eles são pura inteligência. A inteligência não tem nome, mas o verbo é a única coisa real que eu acho que existe nos seres. Você identifica o ser em sua essência pelo verbo, daquilo que ele quer dizer, seja para bem ou para mal. E dentro dessa dualidade, inclusive na unidade, né, do céu que era para ser, esse céu ainda não é o Access More, né? As pessoas acham que quando estão tendo um samadhi, ou estão rezando lá na religião dela, que elas estão, né, no ápice, chegaram, né, a canalizar com a bem-aventurança total. Não é. A bem-aventurança total ainda passa da questão de céu, né, cielos, os brilhantes, aquilo que sela, ainda sela. Por isso que os anjos descem, essa história de anjo caído, tudo mais. E podemos falar muitas outras coisas, né? Se a humanidade ela é boa ou má, ela é perversa ou ela é boazinha. Se você pegar a história do que aconteceu, desde a guerra nos céus, que se diz aqui como história sacra, já começou a dividir tudo. O que foi a Segunda Guerra Mundial, para deixar um pouco mais, né, introspecto, mais perto, mais imediato? Por favor, o que é aquilo ali? O animal não faz. Primeira, Segunda Guerra, todas as guerras que você imaginar. Se eu vou começar a datar aqui, o meu vídeo vai terminar, né, amanhã. Senão vai demorar mais ainda. Então é impossível falar de ser humano sem a gente ter dúvidas, né? O ser humano ele é realmente terrível. Não por culpa dele, é pela mistura, né? Como eu dizia, se você colocar uma pessoa descontrolada dentro de uma reunião de negócios, você vai ser botado para a rua, a pontapés, né? Ou, no máximo, educadamente, né, vai parar numa prisão. O ser humano ele é incontrolável. Só que o que está falando através dele, que não é o verbo original, que se distorce, se torna, né, uma síncope ao passar pela alma humana, é o que está falando, é o ego. É essa parte animal do homem que a gente não consegue se libertar. É aí que está a falha, onde estancou tudo.